Maio foi o mês escolhido para alerta sobre as doenças de intestino. Este é o assunto do quadro de saúde de hoje. Pode rodar a vinheta. Os casos de problemas intestinais registraram um aumento nos últimos anos. Para falar sobre esse assunto e também sobre a campanha do Hospital Divina Providência, está aqui o proctologista Dr. Henrico Sfoggia. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Bives. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Realmente a gente teve um aumento nesses casos? É preocupante? Teve um aumento. Na verdade, essa campanha do Maio Roxo, né, ela acontece especialmente para doenças específicas do intestino, que são mais especificamente duas doenças inflamatórias, né, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Sim. Então, esse mês a gente faz esse alerta, né, para trazer a população entender o que são essas doenças e o mal que elas podem causar. Então, Sim. Porque acontece muito da gente ver pacientes que durante 5, 10 anos apresentam algum sangramento intestinal, sangue nas fezes, dor abdominal, mas ficam um mês com dor, depois passa. E esses pacientes vão deixando a coisa até que isso eleva a um grau que pode até causar um câncer de intestino. Sim. Né? Então, essas duas doenças, principalmente, né, a doença de Crohn e a retocolite, elas estão aumentando a incidência dela nos últimos anos. Atinge uma população de adultos jovens, geralmente na terceira década de vida, então, e às vezes até crianças. Então, para as mães em casa, né, ver que o filho está com diarreia, dor abdominal já há mais de 10, 15 dias, notou que tem sangue junto às fezes, isso é motivo de preocupação e deve ser procurado um especialista ou um proctologista ou um gastroenterologista para que seja avaliado. Bom, pelo que eu já notei, a primeira pergunta seria essa, se a gente nota um tipo de preocupação na população. Bom, com esses índices e com esse comportamento que é bastante comum, as pessoas não darem muita bola, né, vão levando a vida daquele jeito, a gente pode associar também essa falta de preocupação com coisas básicas. Tem reflexo, por exemplo, péssimos hábitos, como a gente tem no caso dos adultos, alcoolismo, má alimentação, essa vida corrida que vira uma desculpa para a gente comer mal, se alimentar mal, isso pode também prejudicar o funcionamento dos intestinos e levar a esse aumento? Com certeza, né, Biris? A gente, são doenças relativamente novas e difíceis ainda da gente saber as causas exatas, né? Mas a gente tem tratamento, né, para fazer o controle dessa doença, não a cura, mas o controle. Sim. E com certeza a alimentação ela está de alguma forma ligada a isso. Hábitos, né, como o tabagismo, cigarro, com certeza é um fator de risco. A alimentação a gente não tem ainda pontos que digam, ó, não pode comer isso porque comer demais esse alimento pode causar doença inflamatória no intestino. Não, isso não existe. Mas a gente sabe que uma dieta rica em fibras, né, sem exageros, como falaste em álcool, né, sendo uma dieta balanceada, com certeza vai evitar algumas doenças do intestino. Estou imaginando aqui, por exemplo, nós gaúchos e o churrasco, né? Tem gente que come churrasco segunda, de manhã, de tarde, de noite, enfim, né? Tudo isso a gente tem que... Sabia que existem números para a quantidade de gramas para carne vermelha durante a semana? Seria aproximadamente 200 gramas por semana. Olha, tem Galdério aí comendo 1 quilo, ou um boi. 1 quilo por churrasco, exatamente. Por churrasco, né? Se somar a semana inteira, vai 1 quilo, com certeza. Bom, quais as doenças estão despertando na comunidade médica mais preocupação? Dá pra gente pontuar algumas delas? Essas duas doenças especificamente intestinais são as doenças que estão em foco esse mês, então, né, acredito que elas sejam as que mais estão preocupando. Dá pra gente descrever um pouquinho delas, os Claro, sintomas? claro. A doença de Crohn e a retocolite, elas estão ligadas à parte genética, então existe uma herança familiar, né? Nem sempre um pai e uma mãe, mas às vezes até um parente mais distante, que a gente não sabe, ou que não sabia que apresentavam aquelas dores abdominais, aquele quadro de diarreia, porque não é uma coisa que se fala muitas vezes. Eu ia perguntar isso, as pessoas não comentam sobre isso, né? Não falam. Vai dizer que está com sangramento nas fezes, é uma coisa que talvez não pegue bem, então não se fala muito. Verdade. Né? Então, essas doenças, elas estão aumentando nos últimos anos, e isso está trazendo uma certa preocupação para
para a classe médica, claro. Porque a gente pega casos de, por exemplo, câncer coloretal, que é o câncer do intestino e do reto, que podem ser gerados por essas doenças depois de alguns anos de que o paciente apresenta a doença. Sim. Então, mesmo com tratamento, paciente em vigência de tratamento, após alguns anos ele pode apresentar, ele tem mais risco de apresentar o câncer coloretal, que é uma coisa muito grave, Sim. né? Hoje, bom, os sintomas a gente deu algumas dicas, alguns indícios de que a gente deve procurar o médico imediatamente. Mas as revisões, elas são importantes, consultar periodicamente, ainda mais se tem um histórico, né, o hereditário, a gente consegue identificar isso na família. E, bom, a partir do diagnóstico, o senhor disse que tem tratamento, tem cura. Quais as primeiras medidas que a gente deve tomar? Na verdade, né, Bivis, isso é muito importante. A prevenção é a palavra-chave aqui. Né? Nós, lá do grupo do Hospital Divina Providência, nós temos toda uma equipe composta por cirurgião, né, coloproctologista, gastroenterologista e clínicos, nutricionistas, pessoal da enfermagem, terapeutas, né, como psicólogos, psiquiatras, que podem atender esses pacientes, né, receber esses pacientes. A gente está muito acostumado com isso. Então, a gente faz o alerta para a população que, em caso de diarreia, dor abdominal, sangramento junto às fezes, presença de muco, que seria como se fosse uma clara de ovo junto às fezes, emagrecimento, febre junto com essa diarreia, procurar, né, o auxílio médico. Sim. Né? Essa é uma das dicas que a gente dá. Claro. A partir daí, como fica a vida desse paciente? Como fica? Tu falaste uma coisa, né? Existe tratamento, sim, mas não cura. Não cura. Exato. Então, a gente pode melhorar a qualidade de vida desses pacientes, ela é muito baixa. Um paciente que tem diarreia 5, 10, 15 vezes por dia, sangramento, anemia, fraqueza, mal-estar, dor abdominal, ele não consegue estudar na faculdade, no colégio, ir ao trabalho todos os dias, né? Consegue exercer suas atividades laborais. Então, isso é uma coisa que impacta demais, né, no dia a dia do paciente. Então, a gente deve fazer revisões. Não existe uma periodicidade para fazer essas revisões, uma frequência, mas deve-se procurar um médico, que seja um clínico geral, um gastro, um prócto, para que ele possa orientar e, se for necessário, fazer exames, como a colonoscopia e a endoscopia digestiva alta, que são exames que o diagnóstico se dá com esses exames. Biópsias que são feitas, tiram pedacinhos do intestino, pedacinhos do estômago, né, durante esse exame, e a gente manda para o laboratório e esses exames dão o diagnóstico. Podem dizer se é uma doença inflamatória ou se é algum outro tipo de doença. Perfeito. Agora vamos voltar umas casinhas, porque muita gente pode associar esse tipo de reação ou sintoma a pessoas de mais idade. A gente já entende que tem, às vezes, questões hereditárias envolvidas, e isso não é uma doença exclusiva para uma terceira idade, para um fim da vida, né? De maneira alguma. A gente tem, por exemplo, adolescentes com esse problema. A gente tem crianças, adolescentes e adultos jovens. Então, dos 20 aos 30 anos é a principal faixa etária, né, acometida. É muito triste de ver um adolescente ou um adulto jovem com a estatura baixa, por exemplo, aparentemente só é baixo, não, ele tem pais que são altos, então ele poderia ter chegado a essa altura e não teve por causa da doença. Então atrapalha o desenvolvimento? Com certeza, porque tem muito a ver com nutrição, né? Então a perda de peso e atrapalha o desenvolvimento estatural. E o senhor disse, doutor, também que nesse grupo que o Divina Providência, né, oferece para tratar dessas questões, há também acompanhamento psicológico. Eu fiquei pensando agora na vida de um adolescente com esse problema, o tipo de constrangimento que ele pode ter, a dificuldade de falar sobre esse assunto, né, de se esconder até mesmo e perder o convívio social com outras pessoas, com outros adolescentes, uma fase tão importante da vida, né, onde a gente tem que se relacionar. Por isso é importante logo a gente diagnosticar o mais rápido possível, né? Exatamente. No caso desse adolescente, tem que falar com os pais imediatamente. Tem que falar. Por mais seja um assunto que possa gerar algum tipo de constrangimento, né? Exatamente. Tem mais isso, tem questões de um fator psicológico aí também. Para os pais em casa, claro, para esses adolescentes, adultos jovens, né? Ficar de olho, assim, o paciente está indo muito no banheiro, conversar, tentar tirar isso, porque realmente não é uma coisa agradável de se falar, então provavelmente o jovem não comente com os pais, né?
Bom, a gente pode, o senhor disse que realmente não existe, por exemplo, no fator da alimentação, algo comprovado, mas dá para a gente dar dicas? Para monitorar a gente já entendeu, mas bons hábitos na nossa vida, no nosso dia a dia, podem contribuir para a gente evitar esse tipo de doença, no caso que não seja hereditária, que aí a gente tem esse traço, né, seguindo a pessoa, mas a gente com bons hábitos pode evitar esse tipo de doença? Na verdade, Vives, os bons hábitos são gerais, né? Para todo o intestino, para todo o trato gastrointestinal, né? Para a gente não ter problemas de gastrite, outras coisas que não estão relacionadas com doença inflamatória intestinal, né? Obesidade, outros problemas que a alimentação possa causar, a gente tem que ter uma alimentação balanceada. Para o intestino, especificamente, com uma quantidade de fibras, e o que eu quero dizer com fibras, né? Produtos integrais, né? Grãos, aveia, linhaça, falando de todos os integrais, né? E frutas e verduras que têm bastante fibra. Existem frutas que não têm tanta fibra e verduras também, mas todas as folhas verdes têm muita fibra, laranja, bergamota, o que tem o bagaço que a gente chama, né? Isso tem muita fibra, isso é muito bom e evita uma série de problemas intestinais. Talvez não a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa de uma maneira direta, mas isso também a gente não tem o conhecimento ao certo ainda. Então, de repente, no futuro a gente vai ver que fazia diferença. Então, ter uma alimentação saudável, tomar bastante água, né? Um adulto deve tomar no mínimo 2 litros de água ao dia. Isso é muito importante para a prevenção. Isso é bom para você aprender em casa, né? Que não come salada, não come fruta, vive só na soda e no refrigerante. Exatamente. Né? Tudo isso pode gerar um problema muito grande para a sua vida. Bom, agora falando especificamente do trabalho que vocês fazem no Divina Providência, a gente está nesse período que é o Maio Roxo, né? A gente tem, então, atividades, programações ou até mesmo uma equipe preparada para receber as pessoas no hospital? Foste bom a tua lembrança. Nós temos, agora dia 22, eu quero convidar o público, né? É um evento para pacientes e para o público em geral, não é um evento para médicos. Então, a população está convidada no dia 22, às 19h30, então às 7h30 da noite, lá no Hospital Divina Providência, né? Tem um ciclo de palestras falando sobre a doença de Crohn e a retocolite, né, especificamente. Claro que vai ter abertura para algumas outras dúvidas do público, com certeza. Né? Lá no Divina a gente tem, como eu falei, toda essa equipe, porque a doença precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudar em todos os âmbitos da doença. Né? Nós temos os exames de imagem, que eu não cheguei a comentar, como eu falei da colonoscopia e da endoscopia digestiva alta, nós temos um centro de excelência lá, né, com ótimos aparelhos, ótimos profissionais. Não é à toa que os pacientes voltam no consultório depois e dizem assim, geralmente eles chegam no consultório e dizem assim, doutor, onde é que nós vamos fazer o exame da colonoscopia? Eu digo lá no Hospital Divina Providência, e eles falam, lá no hospital, lá longe no Hospital Divina Providência? Eu digo, sim, mas o senhor não vai se arrepender. E eles retornam depois e dizem assim, doutor, o senhor me falou que era bom, mas é bom demais. Claro. É verdade. E aí dizem assim, manda um abraço pro funcionário tal, que foi muito bom comigo. Realmente a gente vê que a acolhida lá é muito boa, né? Então a gente sente muito à vontade. Então vocês estão convidados dia 22 para ir a esse ciclo de palestras, né, que os colegas vão dar, o público em geral pode comparecer, e temos os consultórios, né, os ambulatórios que a gente chama, que são os consultórios que recebem os pacientes, estão abertos para os pacientes que tiverem alguma dúvida, marcar uma consulta e tirar as dúvidas. Doutor Henrique, eu sou suspeito para falar. Deixa eu mandar aqui um abraço especial para o meu pai, que trabalhou muitos anos no Divina Providência, Dr. Teodomiro César de Freitas Xavier, né, na área de ortopedia e traumatologia. Então, suspeito para falar, já fui operado no Divina Providência e vou dizer mais, é o melhor lugar para um pós-operatório, para uma recuperação. Quem já foi lá e viu todo aquele clima, aquela paisagem maravilhosa do Divina, sabe do que eu estou falando. Quem não foi, eu recomendo. A sua recuperação vai ser muito mais rápida no Divina Providência, eu garanto. Não é porque é da família, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês o Hospital Divina Providência, para quem quiser saber mais, especialmente desse ciclo de palestras que o Dr. Henrique nos falou agora, pode acessar a fanpage do Hospital Divina Providência. Doutor, um prazer muito grande recebê-lo e transmita o meu abraço também para toda a equipe. Uma satisfação, muito obrigado e parabéns pelo programa. Seja sempre bem-vindo, doutor. Obrigado.